Asma e DPOC. Um tema adorado por poucos e temido por muitos. Mas vamos tentar dar uma descomplicada hoje nesse tema, né? Sempre quando a gente vai começar com o tema, com a definição, né? Qual a definição de DPOC e qual a definição de asma? DPOC, na verdade, né, é uma sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o paciente tem uma doença no pulmão que gera uma obstrução de forma crônica. Isso já é o nome da doença, né? Mas qual a definição? É uma doença heterogênea. Heterogênea por quê? Porque tem várias etiologias, com destruição das vias aéreas e sintomas de obstrução persistentes e progressivos. Então, o paciente tem sintomas persistentes e cada vez vai ficando pior. E nessa destruição das vias aéreas, é uma célula que atua aqui, né? A célula que atua aqui são os neutrófilos, tá? É importante depois para diferenciar da asma, certo? Agora, a definição de asma. A asma também é uma doença heterogênea que tem várias etiologias com inflamação crônica da via aérea, provocando sintomas de variabilidade e reversibilidade. Então, às vezes, o paciente ali tem os sintomas da asma dele, às vezes não tem, e são sintomas reversíveis, né? Que de acordo com tomar a medicação, tem uma ótima resposta, diferente da DPOC, que é pouco responsível pela medicação. E qual que é a célula que atua aqui nessa inflamação crônica? No caso da asma, são os eosinófilos. Vamos lá escrever. Eosinófilos, tá bom? Então, a asma é uma doença de atopias, né? O paciente tem várias atopias. E quando ele é exposto a essas atopias, essa doença exacerba, né? Essa inflamação, ela se torna aguda, tá? Então, essa é a característica da asma. Mas as duas são doenças obstrutivas. As duas são doenças que causam obstrução no pulmão. E para fazer o diagnóstico, a gente utiliza o mesmo exame, que é a espirometria. A espirometria ou prova de função pulmonar, tá? Então, a espirometria faz isso, a gente vai avaliar a função pulmonar do paciente. E 3 itens que a gente precisa saber para avaliar uma espirometria são esses 3 aqui, ó. Quando vocês pegarem uma espirometria, vai ter vários itens lá, né? Mas para a gente, médico generalista, saber isso daqui já é o suficiente, tá? O VF1, o que é o VF1? É o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, como é que funciona a espirometria? O paciente vai fazer uma inspiração forçada, ele inspira e faz uma expiração, né? E nesse momento que ele faz essa expiração, a gente vai avaliar o volume que ele expira no primeiro segundo. Esse é o VF1. E outra coisa que a gente avalia também é o CVF. O que é esse CVF? É a capacidade vital forçada. Então, nesse momento que esse paciente realiza essa inspiração forçada, ele vai fazer uma inspiração, vai colocar todo o ar que ele consegue para dentro do pulmão. E essa capacidade total a gente chama de capacidade vital forçada, certo? Outro item importante para a gente poder analisar também é o índice de difenol. O que é esse índice de difenol? É a relação do VF1 sobre o CVF. Então, eu vou pegar o volume expiratório forçado no primeiro segundo e vou dividir pela capacidade vital forçada. Isso vai me dar um valor, que a gente chama de índice de difenol. Às vezes, nas provas, né, eles colocam essa relação aqui, VF1 sobre CVF, ou às vezes colocam essa nomenclatura aqui, índice de difenol. Então, a gente tem que saber as duas formas, certo? Então, depois que a gente descobriu os itens que a gente precisa analisar na espirometria, vamos lá fazer a espirometria. Eu fiz uma espirometria no paciente e o que eu vou analisar? Primeira coisa que eu vou analisar, né, é o VF1 sobre o CVF. Eu vou analisar o índice de difenol nesse paciente. Se esse índice de difenol tiver menor que 70% ou menor que 0,7, eu falo que esse paciente tem
uma doença obstrutiva, ele tem uma obstrução ali no pulmão dele. Mas eu preciso saber se é asma ou se é DPOC. Na primeira espirometria, com esse valor aqui, eu dou o diagnóstico que o paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva. Mas qual doença pulmonar? Asma ou DPOC? As duas causam obstrução ali no pulmão. Só que qual que é a diferença? Olha aqui, gente, qual que é a diferença? A asma, ela é reversível, né? E a DPOC, ela é persistente, ela não é reversível. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma medicação para ver se essa doença é reversível ou se ela não é reversível. E a gente chama aqui, ó, de prova broncodilatadora. E o que que é essa prova broncodilatadora? Eu vou dar o salbutamol para o paciente, né? Eu vou dar o beta-2 agonista para o paciente. Quem tem boa resposta para beta-2 agonista é a asma. Então, vou fazer o salbutamol ali e vou esperar uma resposta. 15 minutos depois, eu vou realizar uma nova espirometria. Nessa nova espirometria, eu vou olhar o VF1, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, e eu vou comparar com a primeira espirometria. Se aqui, gente, é índice de difenol, tá? Mas a espirometria dá todos os valores. Aí agora aqui eu vou comparar o VF1 com a primeira espirometria. Se eu tiver uma diferença maior que 200 ml ou maior que 12%, eu falo que esse paciente teve uma reversibilidade, o diagnóstico dele está feito de asma. Ou também o difenol, né, maior que 70%, eu também falo que esse paciente teve uma reversibilidade e está feito o diagnóstico dele de asma, certo? Ah, não teve. Ele não teve uma diferença maior que 200 ml e 12%. Então, é uma doença praticamente irreversível, que é o que é a DPOC. Praticamente irreversível por quê? Porque pode ter uma reversibilidade, sim, mas essa reversibilidade tem que ser menor que 12% e menor que 200 ml, certo? Alguma dúvida até agora? Pode falar, Larissa. Larissa? Não? Vamos lá, então. Não? Sem dúvidas, ok. Foi sem querer, então. Prosseguimos, então. Gente, quando a gente fala de DPOC, né, vamos começar aqui com a DPOC. A DPOC, ela tem dois fenótipos, tá? Então, dois fenótipos ali, que é o enfisematoso, aquele paciente enfisematoso, e o paciente bronquítico, às vezes denominado também o enfisematoso de pink puffer, soprador róseo, e o bronquítico de blue butter ou azul inchado. Gente, mas para a maioria dos pacientes, a maior parte, né, quase total dos pacientes, eles estão aqui, ó, entre os dois fenótipos. É muito difícil diferenciar um paciente enfisematoso de um paciente bronquítico. Os pacientes com DPOC, a maioria deles estão aqui, ó, estão entre os dois tipos fenótipos. Mas existem as duas condições, os dois tipos de DPOC. O que é a bronquite crônica? É uma inflamação crônica nos brônquios, né? E o que causa isso? Excesso de muco. Olha como é que é um brônquio saudável e olha como é que é um brônquio inflamado. Vocês concordam que esse brônquio inflamado, ele tem uma maior obstrução? É mais difícil de o ar passar em um brônquio inflamado? Isso que acontece com o paciente com DPOC e bronquite crônica, né? Ele tem uma inflamação, tem excesso de muco ali no brônquio, que acaba causando uma obstrução pulmonar. E o paciente enfisematoso, olha só, os alvéolos, eles têm um inchaço dos alvéolos, né? E esses alvéolos começam a se unir. E ele vai perdendo os septos alveolares. Olha como é um alvéolo saudável e olha como é o alvéolo do paciente com DPOC. Ele vai perdendo as membranas aqui, ó. E essas membranas ali do alvéolo é onde acontece a hematose. Então, esse paciente ali enfisematoso, ele tem dificuldade de acontecer a hematose no paciente, certo? A maioria dos pacientes tem um pouco de bronquite crônica e tem um pouco de enfisema pulmonar também, tá? Às vezes tem muito dos dois também, né? Pode acontecer.
Agora, a classificação de DPOC, gente, a classificação de DPOC muitas vezes vai aparecer, na verdade, sempre vai aparecer dessa forma aqui, ó, DPOCG, DPOCD, DPOCC. Eu quero que vocês mais entendam do que decorem isso daqui. Quando a gente fala DPOC genético, é que o paciente tem algum distúrbio genético ali, que secundariamente ele começa a apresentar a DPOC. O principal representante que cai nas provas é a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma enzima, né? E se o paciente tem a deficiência dessa enzima, ele começa a apresentar a DPOC. Ele vai apresentar a doença pulmonar obstrutiva crônica. Deixa eu colocar só o meu celular aqui no não perturbe. Ele vai apresentar essa doença pulmonar obstrutiva crônica. E quem apresenta a deficiência de alfa-1 antitripsina? Um paciente jovem, né? Geralmente a DPOC é doença de idoso já, de paciente mais velho. Agora, um jovem sem risco, né, que não fuma e começou a apresentar a DPOC. É meio estranho já. Outra coisa que esse paciente tem, um enfisema basal e panancinar. Panancinar, ele vai acometer todo o alvéolo. Panancinar, quando vocês verem essa nomenclatura aqui, ó, de pan, quer dizer total, né? Panancinar, acomete todo o alvéolo. O enfisema do tabagismo, que é o mais comum, né? Ele acomete centroacinar. Olha aqui, esse alvéolo aqui, ó, ele começa ali no centro, né? Essa é a característica do enfisema do paciente tabagista. Agora, o paciente com deficiência de alfa-1 antitripsina, ele não escolhe onde ele vai atuar, onde ele vai lesionar. Ele lesiona o alvéolo inteiro. Por que que o paciente tabagista é aqui no meio, né? Porque aqui é onde primeiro tem o contato do cigarro, né? O cigarro chega ali no centro, então ele tem um enfisema centroacinar. Agora, o paciente que tem a deficiência da enzima, não. É no alvéolo inteiro, certo? O paciente pode ter uma hepatopatia associada, né? Porque está muito associado ali também a doenças hepáticas, a deficiência da alfa-1 antitripsina. E história familiar positiva. O meu pai tem DPOC, o meu tio tem DPOC e tem jovem, assim, todos por deficiência de alfa-1 antitripsina, certo? Outras causas de DPOC, desenvolvimento anormal. Estou falando muito rápido, gente. Desenvolvimento anormal. Quem que é aquele paciente que tem DPOCD? Paciente que teve doença pulmonar na infância, né, que ficou internado ali na UTI neonatal, por alguma doença da membrana hialina, por algum ataque apneia transitório do recém-nascido, por algum desenvolvimento anormal que o paciente sofreu ali pulmonar, e ele acabou adquirindo essa doença, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, por falha ali no desenvolvimento anormal pulmonar, certo? A principal causa, gente, é isso daqui, ó, a DPOC pelo cigarro. Isso daqui é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta causa de DPOC é o tabagismo, tá? E depois, descartado, vamos pensar em outras coisas. Assim, gente, a medida mais capaz de prevenção da DPOC é o tabagismo, né? Então, se não fosse o tabagismo, hoje em dia a gente ia ter muito menos pacientes com DPOC. DPOC associada à poluição e à infecção, isso daqui é mais de países subdesenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos, países pobres, né, que tem muita poluição, que tem muita infecção, que não tem muito acesso à vacina, que tem muita tuberculose, enfim, isso daqui a gente vai pensar em países mais subdesenvolvidos, com menos acesso à saúde. DPOC asma, né, o paciente pode ter um overlap de ter DPOC e ter asma. Então, o que eu vou ver no paciente com DPOC asma? O aumento daquela célula lá da asma, né? Então, o paciente tem DPOC e tem aumento de eosinófilos. Então, provavelmente, ele tem um DPOC-A. E esse DPOC-1, eu não sei falar essa palavra aqui, gente, eu não falo inglês, mas estou tentando aprender. Esse DPOC-U é quando o paciente não tem uma DPOC não classificada ou não identificada, certo? Prosseguimos.
O quadro clínico. Qual que é o quadro daquele paciente com DPOC? O paciente vai ter uma tosse crônica e produtiva, mas essa tosse aqui pode ser seca, né? Na maioria das vezes o paciente tem uma tosse produtiva, mas pode ser seca também. Ah, o paciente tem tosse seca, não é DPOC, pode ser, né? Não é sempre. Obstrução ao fluxo expiratório, né? É uma doença obstrutiva. Então, o paciente vai ter hiperinsuflação. Hiperinsuflação é o quê? Desculpa, o paciente está inspirando, né? A inspiração, gente, é um processo mais passivo, né? Você inspira, é mais fácil. Agora, a expiração é um processo mais ativo. Então, o que que acontece? O paciente inspira o ar ali, né? E não consegue jogar para fora. Então, por isso que o ar entra mais que sai e esse paciente fica ali estufado, fica com hiperinsuflação, certo? Hipoventilação alveolar. Hipoventilação alveolar, por causa ali daqui que o paciente tem um enfisema ali, acaba perdendo essa capacidade de hematose. Então, o paciente vai ter uma hipoxemia, vai ter a diminuição de O2 no sangue, que isso vai causar o quê? Dispneia, né, dificuldade para respirar, cianose, hipercapnia. Por que ele tem uma hipercapnia? Porque ele é um retentor crônico, então ele vai ter o aumento de CO2, o aumento de gás carbônico ali no sangue dele. Isso é uma coisa esperada do paciente com DPOC. E a cor pulmonale, gente? A cor pulmonale, quando a gente fala de cor pulmonale, isso daqui a gente está falando de uma insuficiência de ventrículo direito, uma insuficiência de VD. Cor pulmonale é insuficiência de VD. É uma complicação, assim, temida do paciente com DPOC, porque o que acontece? O paciente, ele tem uma hipoxemia crônica. Aí, ele tem já essa hipoxemia crônica no paciente. Aí, o que vai acontecer? Lá naqueles alvéolos lá, ó, a gente vai acontecer uma vasoconstrição dos capilares que passa aqui, para aumentar a superfície de contato, né, e acontecer mais essa hematose. Então, quando a gente causa vasoconstrição, o que acontece? Aumenta a pressão. Então, esse paciente vai ter o quê? Hipertensão pulmonar. Se eu tenho o aumento da pressão ali na artéria pulmonar, isso vai causar um problema ali retrógrado, né? Vai causar um problema ali no ventrículo direito. Então, esse ventrículo direito, ele tem que fazer mais força para compensar, né, o aumento dessa pressão ali da artéria pulmonar. Então, ele vai fazendo força ali, vai ficando insuficiente, ele vai cansando, e aí a gente tem essa cor pulmonale, que é a insuficiência de ventrículo direito. Tá bom? E o quadro clínico do paciente com DPOC. Trouxe aqui uma radiografia de um paciente também, com DPOC. O que a gente espera na radiografia, né, do paciente com DPOC? Retificação do diafragma, aumento dos espaços intercostais. A gente tem esse coração em gota, né? O coração do paciente, ele é mais assim, né? O paciente com DPOC, ele tem um coração em gota. O que vai acontecendo, né? O paciente vai aumentando ali essa capacidade do pulmão, né? Vai insuflando. Aí o coração, em vez de estar assim, né? O que ele faz? O coração vai fazendo isso daqui, só que para trás, né? O coração normal, ele tinha que estar um pouco mais para cá, né? O paciente com DPOC, ele vai fazendo isso aqui com o coração, ó, por causa dessa hiperinsuflação. Outra coisa que eu consigo ver aqui também na radiografia de um paciente com DPOC, a hipertransparência do parênquima pulmonar. O paciente com DPOC, ele tem o pulmão mais preto. Outra coisa, eu vou conseguir ver mais costelas nesse paciente. Não é que o paciente vai ter mais costelas, não. Mas na radiografia a gente consegue ver mais costelas, né? O que é normal a gente ver ali de 6 a 10 costelas. Num paciente com DPOC, pode ser que eu consiga ver mais do que isso. Outra coisa também, o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax do paciente. Então, se eu vejo o paciente de lado, né? O paciente está hiperinsuflado, ele está com aquele tórax em barril, o tórax em tonel. Então, isso é algo esperado também do paciente com DPOC. Alguma dúvida até agora, gente?
Vamos lá para a classificação, então. A classificação, vamos começar aqui na classificação GOLD, né? O paciente com DPOC, ele pode ser classificado GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 e GOLD 4. GOLD 1 é aquele paciente ali que ele tem uma DPOC leve. O VF1 dele está maior que 80%. O GOLD 2, o paciente tem uma DPOC moderada. O VF1 dele está maior que 50%, mas menor que 80%, né? Está ali entre 50 e 79. Paciente GOLD 3, ele tem o VF1 ali maior que 30%, mas menor que 50%. Esse paciente aqui tem DPOC grave. E o paciente GOLD 4, ele tem o VF1 menor que 30%. Então, esse paciente aqui, ele tem um DPOC muito grave, ok? Essa é a classificação segundo o GOLD. Mais fácil, mas não é a que geralmente cai em prova. A que geralmente cai em prova é essa daqui, ó, a classificação sintomática do paciente com DPOC. Tivemos atualização em 2023, né? Então, como eu sempre falo, o Revalida não é uma banca muito atualizada, ele não fica procurando ali o que saiu nos últimos 15 dias para colocar na prova de vocês, mas já não é uma atualização tão recente, né? Isso aqui é uma atualização de 2023 da nova classificação sintomática do paciente com DPOC, então pode aparecer na sua prova, tá? A classificação E, aquele paciente que está classificado como E. Quem que é o paciente E? O paciente E é aquele que exacerba, né? Então, o paciente com DPOC da classificação E, ele tem maior ou igual que 2 exacerbações moderadas a graves e ou uma hospitalização. Então, ele tem que ter 2 exacerbações ou uma hospitalização, certo? Então, esse é o paciente classificação E. E o paciente classificação A e B? Primeira coisa, ele tem que não ter tido nenhuma hospitalização, né? Porque se ele tiver tido alguma hospitalização, ele já se classifica ali no E. E pode ter tido, né, 0 ou uma exacerbação. Só que qual que é a diferença do A para o B? O A para o B é que o B é muito sintomático e o A, lembra ali, né, de assintomático ou pouco sintomático, certo? Então, essa é a classificação. E o que eu utilizo para classificar esse paciente como muito sintomático ou pouco sintomático? Nós temos 2 escalas, né? A escala de MMRC ou a escala de CAT. Essa escala de CAT, eu acho difícil cair na prova de vocês, porque olha o tanto de perguntas que você vai ter que decorar, aí esse paciente vai classificar ali como 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu acho que isso aqui pode aparecer o quê? Lá na sua prova prática, né? Mas que não é o foco aqui agora. Mas, porém, entretanto, todavia, a escala de MMRC, eu quero que vocês memorizem. Mas não assim, fica decorando, né, gente? Como eu sempre falo, vê ali o que faz sentido. Olha a escala de MMRC. O paciente 0 e 1, ele é pouco sintomático. O paciente maior que 2, ele é muito sintomático. Eu costumo memorizar assim, ó, o paciente ali 0,1, ele tem ali a função pulmonar preservada, né? O paciente do grupo B, ele já tem uma redução na função pulmonar. Olha só, o paciente 0, dispneia só com grandes esforços. Então, o paciente tem que fazer grandes esforços. Quem não tem dificuldade para respirar com grandes esforços, né? Vai fazer ali, até os atletas têm, às vezes, uma dificuldade de respirar com grandes esforços. O 1 aqui é onde eu estou classificada, né, por conta do meu sedentarismo, mas eu estou tentando sair desse sedentarismo, que é dispneia se andar rápido ou subir colina. Esse paciente aqui tem função pulmonar reduzida? Não, pode ser que seja como eu ali, só esteja sedentário mesmo, né? Agora, a partir desse daqui, né, da classificação B, esse paciente aqui já tem função pulmonar reduzida. Olha só o 2. Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade devido à falta de ar ou quando caminha no plano, no próprio passo para respirar. Então, a paciente está andando ali no plano e tem que parar para poder respirar. Esse paciente não parece que tem função pulmonar reduzida? Olha o 3. Andar menos de 100 metros ou alguns minutos no plano para respirar. Então,
outro paciente também que tem que ficar parando ali para poder respirar, né? Tem função pulmonar reduzida. E esse paciente, grupo 4, não sai de casa devido à dispneia. Então, o paciente ali vai pentear o cabelo, vai fazer qualquer coisa, já tem dificuldade respiratória. Certo? Então, essas são a classificação sintomática da DPOC e a classificação GOLD. Vamos lá para o tratamento agora. Terminando, gente, a parte da DPOC. O tratamento. Primeiro, a gente faz o tratamento ali não farmacológico, né? Vamos checar a adesão desse paciente. Será que ele está ali usando o dispositivo inalatório dele da forma correta? Será que ele está fazendo ali a reabilitação pulmonar dele? Então, a gente vai checar a adesão desse paciente frente ao tratamento dele. Outra coisa muito importante, né, a principal etiologia da DPOC, a gente não falou que é o tabagismo, então a gente vai falar para esse paciente, se ele fuma, né, ele parar de fumar. É a medida capaz de reduzir mortalidade, acabei errando aqui, tá? Mas é reduzir mortalidade. É a medida mais eficaz de reduzir mortalidade é a cessação do tabagismo. Imunização, gente, esse paciente aqui não vai receber só a vacina ali dele do calendário vacinal, né? Esse paciente tem que receber a vacina para gripe, para pneumococo, para coqueluche, para covid, para zoster, né? Então, é um paciente ali que a gente tem que evitar ao máximo que esse paciente tenha alguma doença pulmonar. Outra coisa, estimular a atividade física, né? Esse paciente saído do sedentarismo. E a reabilitação pulmonar, qual paciente a gente vai encaminhar ali para o fisioterapeuta respiratório para fazer reabilitação pulmonar? Somente o paciente do grupo B e do grupo E. Uma atualização também que a gente teve agora em 2023, tá? Pacientes que vão receber a reabilitação pulmonar, aquele paciente muito sintomático e aquele paciente que exacerba, certo? Medidas farmacológicas. Aí, a medida farmacológica, voltamos aqui com a tabelinha, né? O grupo A, ele vai receber o quê? Um broncodilatador. Qualquer broncodilatador. SAMA, SABA, LAMA, LABA, qualquer broncodilatador. A classificação, né, não fala assim para a gente escolher qual broncodilatador. Mas, claro, a gente sabe que broncodilatador de longa ação é melhor nos pacientes com DPOC. Do grupo B, a gente vai associar dois, né? Um LAMA e um LABA. Um beta-2 agonista de longa ação e um antimuscarínico de longa ação, tá bom? A gente vai utilizar dois broncodilatadores. E no grupo E, a mesma coisa. Só que esse grupo E, a gente vai associar corticoide inalatório se a eosinofilia for maior ou igual a 300, tá bom? Grupo B e E é o mesmo tratamento, só muda ali, se tiver o corticoide, se tiver eosinofilia, a gente associa ao corticoide inalatório, certo? Aí eu trouxe aqui, gente, para você, mais para conhecimento mesmo, assim, porque muitas vezes na prova, né, não vai aparecer assim, SAMA, SABA, LAMA, LABA, aparece diretamente o nome da medicação. Então, é importante a gente saber, tá bom? SABA, qual que é o principal representante do beta-2 agonista de curta ação? Olha, esse daqui, gente. Uai, o que aconteceu? Acho que outra pessoa tá projetando. Uai, gente. Depois a gente vai encher a sala já, né? A gente até tentou colocar mais pessoas, mas precisa, pelo YouTube, mas precisa de solicitar antes. Mas vamos subir depois no YouTube, tá bom? Me perdi. Eu estava falando aqui do SABA, né? O SABA, gente, é um beta-agonista. Olha só, B de beta, A de agonista. Como é uma sigla em inglês, o S é de curta ação. Aqui, antimuscarínico de curta ação. Aqui, de novo, beta-agonista, né? Só que de longa ação. E esse antimuscarínico de longa ação. Tá bom? Aqui no paciente, a gente associa, né? O paciente com DPOC, a gente associa essas duas medicações, o beta-agonista e o antimuscarínico de longa ação, tá?
voltando aqui, né, o principal representante do SABA é o salbutamol, do SAMA, o ipratrópio, ali do LABA, o formoterol e o salmeterol também, e aqui do LAMA, o tiotrópio, tá bom? Então, é importante saber essas medicações, porque às vezes, como eu falei, né, lá na questão, eles colocam diretamente o nome da medicação e não da classe farmacológica. Voltando aqui, medidas que reduzem a mortalidade do paciente, né? O que a gente vai fazer para falar para esse paciente fazer que vai reduzir a mortalidade dele? Interrupção do tabagismo, como eu acabei de falar, a vacina para a influenza, reabilitação pulmonar para os grupos B e E, cirurgia de pneumorredução, né? Uma medida também para pacientes com DPOC grave ali, pode falar para retirar um pedaço do pulmão dele, para melhorar os sintomas dele, né? LABA, lama, corticoide inalatório, para pacientes ali do grupo E, e a oxigenoterapia domiciliar, né, gente? Paciente com DPOC, muitas vezes, né, tem que ficar até 15 horas com oxigenoterapia por dia. Então, mas só que não é para todos os pacientes. Quem é que vai receber essa oxigenoterapia domiciliar? Pacientes que têm na gasometria, né, a PaO2 menor que 55 milímetros de mercúrio ou a saturação menor que 88 em repouso e a PaO2 ali está entre 56 e 59, e a policitemia ou corpo monário. Gente, policitemia, né, é quando eu tenho o hematócrito elevado, eu tenho um hematócrito ali maior que 55%, e corpo monário, que a gente falou ali, que é a insuficiência de ventrículo direito, certo? Terminamos aqui DPOC. Agora vamos falar da exacerbação da DPOC. Aquele paciente que já tem DPOC e tem o agravamento da doença, né? Tem o agravamento da DPOC. É aquele paciente que tem piora da dispneia, né? Piora da dispneia, porque a dispneia, o paciente fala bem assim, eu tô com dispneia, mas ele sempre teve essa dispneia. Então, uma piora da dispneia e ou tosse com escarro, mudança, né? Menor a 14 dias. Então, eu vou pensar ali em uma exacerbação da DPOC, ou DPOC exacerbada, ou piora da DPOC. E quais são as causas da exacerbação da DPOC? Qualquer coisa, gente, mas principalmente infecções. Infecções virais. Por que está aparecendo isso daqui? Infecção viral, infecção bacteriana, né? Infecção viral pelo rinovírus, pelo influenza. A bactéria, gente, quando a gente fala assim de pneumonia, né, pneumonia adquirida na comunidade, em geral, qual que é o micro-organismo mais frequente? O pneumococo, tá? Aqui na DPOC é diferente. O micro-organismo mais frequente aqui na DPOC é o Haemophilus influenzae. Isso já caiu em questão de prova do Revalida. Então, aqui na DPOC, o micro-organismo mais frequente não é o pneumococo, como na maioria da população, é o Haemophilus influenzae. Pseudomonas, outro também. Outras causas da DPOC, infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, qualquer coisa. E quais são os sinais cardinais, né? Sinais ali que eu gosto de falar que eu vou pensar em dar antibiótico terapia para o paciente. Secreção mais purulenta, aumento do volume do escarro e piora da dispneia, tá? E aí, a gente já fez o diagnóstico ali da DPOC exacerbada. E qual que é o tratamento? Gente, o que eu quero que vocês lembrem aqui do tratamento da DPOC exacerbada é A, B, C e D. O que é o A? Antibiótico, né? Antibiótico-terapia. Vou fazer ali o clavulin, que é o amoxicilina mais clavulonato, ou o macrolídeo, ali de 5 a 7 dias. Mas vai ser para todos os pacientes? Não. Vai ser para o paciente que tem purulência do escarro, né? Olha aqui, ó, um dos sinais cardinais, mas e ou dispneia e ou aumento do volume. Então, tem que ter essa secreção mais purulenta e mais esse ou mais esse, tá bom? Para eu dar antibiótico terapia para o paciente. Ou também, se o paciente necessitar de ventilação não invasiva ou intubação, eu vou fazer antibiótico terapia nesse paciente. B,
próximo passo do tratamento, né? B, de broncodilatador. Lá no tratamento de manutenção da DPOC, a gente não falou que a gente utiliza lama e laba? Aqui a gente vai utilizar sama e saba. Então, o paciente tá sintomático, ele tá grave. Eu preciso fazer um broncodilatador de rápida ação, de curta ação. Então, aqui eu posso utilizar o beta-2 agonista, né, que o principal representante é o salbutamol, e o brometo de ipatrópio. Tá bom? Então, aqui na DPOC grave, eu vou utilizar broncodilatador de curta ação. Letra C, de corticoide, e é corticoide sistêmico, nada de corticoide inalatório, tá bom? Paciente grave, a gente faz corticoide ou via oral ou endovenoso, não tem que ser inalatório. Pode ser a prednisona ali, 40 miligramas via oral, ou a metilprednisona intravenosa, tá bom? E a D, o D, gente, a gente força um pouco aqui, né? A letra D, eu quero que vocês lembrem, assim, de dar oxigênio, então dar O2, tá? A gente vai fazer o suporte ventilatório para esse paciente, a gente vai dar oxigênio se a saturação dele tiver aqui menor que 88%, tá bom? O paciente com DPOC, eu espero que ele sature menos que uma pessoa não DPOC, tá bom? Então, a saturação do paciente com DPOC, ela naturalmente é mais baixa. Então, o meu alvo ali no paciente DPOC é essa saturação, entre 88% a 92%. E se o paciente tiver ali uma acidose já, né, uma hipoxemia persistente ou uma fadiga respiratória, aí eu vou fazer a ventilação não invasiva nesse paciente. Alguma dúvida, gente, em DPOC? Podemos passar para asma? Prosseguimos, então. Voltando ali na definição, né, de asma. A asma, gente, é uma doença inflamatória crônica oscilatória, porque, como eu falei, né, quando eu tenho, sou exposto, né, àquele fator exacerbador, aquela atopia que o paciente tem, o paciente vai ter o sintoma, que causa uma hiperatividade bronquial reversível, porque com a medicação ela pode ser reversível, ela vai ser reversível das vias aéreas. Contato com alergênios, principalmente que é a atopia. E a exacerbação, o paciente vai ter broncoconstrição e produção de muco, que acaba causando a obstrução, né? Primeiro, gente, eu quero que vocês memorizem isso daqui, tá bom? Que é a classificação de controle. Isso daqui já caiu no Revalida, é uma decoreba muito chata, mas a gente tem que memorizar, tá bom? Outra coisa que eu memorizei aqui de forma ABCD também, né? Que nem aquele do tratamento ali da DPOC, ABCD, eu quero que vocês lembrem aqui também. A, B, C e D. A, de atividades limitadas. Esse paciente tem limitação da atividade? Essa resposta é sim ou essa resposta é não para o paciente? Eu vou perguntar. Você tem limitação das suas atividades diárias? Próxima pergunta. Broncodilatadores de alívio maior ou igual a 2 vezes na semana? Vou perguntar para ele, você precisou utilizar o seu broncodilatador de alívio mais de 2 vezes na semana? Letra C. A letra C, gente, a gente dá uma forçada aqui também. Quem fez faculdade em língua espanhola, né? Aqui tem, a gente fala nocturnos. Então, você vai lembrar lá. Você teve alguma vez sintomas nocturnos? Isso aí é o mnemônico delícia. Qual que é esse, delícia? Manda para mim lá depois no WhatsApp. Eu acho que eu lembro desse mnemônico. Outra forma de memorizar também. Sintomas diurno, mais de 2 vezes na semana, ali do D, né? Diurnos. Mais de 2 vezes na semana. Então, eu vou fazer essas 4 perguntas para o paciente. E eu vou esperar uma resposta sim ou não. Se ele tiver nenhuma resposta sim, ele tem uma asma controlada. Se ele tem 1 ou 2 respostas sim, ele tem uma asma parcialmente controlada. E se ele tem 3 ou 4 respostas sim, ele tem uma asma descontrolada ou uma asma não controlada, tá bom? Gente, quando o paciente tem uma asma controlada, eu vou diminuir o step do paciente. Se ele está ali em controle, né, por mais de 3 meses, eu vou diminuir o step.
A gente vai falar agora o que é o STEP. Se ele tem parcialmente controlada, eu vou considerar ali aumentar o STEP. Porque eu vou perguntar primeiro, o paciente está tendo adesão no tratamento? Está tomando a medicação correta? Aí eu vou considerar aumentar o STEP. Aí a descontrolada, a gente também considera aumentar o STEP, né? Porque a gente sempre tem que perguntar para o paciente se ele está tendo adesão ao tratamento. E como que eu vou começar o tratamento? Como que eu vou começar o tratamento do paciente? Eu posso começar no passo 1, eu posso começar no passo 2, passo 3, passo 4 ou passo 5. Às vezes também é denominado como STEP, tá? Mas passo 1, passo 2 e STEP 1 e STEP 2 é a mesma coisa. Quem que é o paciente que vai começar no passo 1? Aquele paciente que tem sintomas menos de 2 vezes por mês. Passo 2, ele tem mais de 2 vezes por mês, mas menos de 5 vezes na semana. E o passo 3 é o paciente que tem mais de 5 vezes na semana. Ele tem sintoma quase diários, quase todo dia. Ou acordou uma vez com asma na semana. Então, se ele teve algum despertar noturno por dificuldade de respirar, ele já é passo 3. Independente ali, se foi uma vez só, o único sintoma dele, ele já é passo 3, tá bom? E o passo 4 é a mesma coisa ali do passo 3, gente, acabei escrevendo errado aqui, desculpa, mas é a mesma coisa do passo 3, só que aquele paciente que tem já uma função pulmonar reduzida, né? Quem que é o paciente que tem função pulmonar reduzida? Lá na escala de MMRC, maior ou igual a 2, tá bom? Aí o passo 5 já é um caso aqui de especialista, né? Eu nunca vi questão de prova cobrando a respeito aqui do passo 5, mas para nossa aula ficar completa, eu também coloquei aqui. Passo 5 é aquele paciente que usa de 5 a 7 dias de corticoide oral na asma descontrolada. Então, esse paciente aqui é um paciente super difícil de ser tratado e ele merece, né, um tratamento com um especialista pneumologista. E como que eu vou fazer o tratamento desse paciente? Aquele paciente ali, ó, que tem sintomas menos de 5 vezes na semana, eu vou fazer o tratamento segundo a demanda dele. Então, o paciente teve o sintoma ali, eu faço a medicação. E qual que é a medicação? O corticoide mais o formoterol, tá? Essa daqui é a medicação que trouxe a nova atualização, a medicação de preferência, tá? A budesonida, Budeform chama a bombinha, tá? Budesonida mais formoterol. É a medicação de escolha ali para o tratamento da asma, tá bom? A gente não utiliza mais o salbutamol como tratamento de manutenção para asma. A gente prefere o formoterol. Ele é um beta-2 agonista? É, mas ele é um beta-2 agonista de longa ação. Então, ele começa o efeito dele muito parecido com o salbutamol, só que ele tem um efeito mais prolongado, ele dura até 12 horas, ele tem até 12 horas de duração. Então, por isso a gente prefere o formoterol agora, né, na nova atualização, em vez do salbutamol. E a gente sempre associa, né, o corticoide inalatório. Como eu falei, a asma é uma doença inflamatória crônica ali das vias respiratórias, então a gente sempre tem que associar o corticoide inalatório ali com o formoterol. Na bombinha já vem as duas medicações, a budesonida e o formoterol. O paciente teve menos de 5 vezes sintomas na semana, eu faço a bombinha ali dele de budesonida com formoterol quando ele tiver sintoma. E aqui, né, esse caso desse paciente aqui, dose baixa de corticoide inalatório, dose baixa de budesonida, tá bom? É a medicação de escolha. Ah, o paciente já teve mais de 5 vezes na semana. Então, eu vou fazer o uso regular. O que é o uso regular? A cada 12 horas, eu vou fazer a medicação do paciente, independente se ele tem sintoma ou não. Tá? Então, aqui já o paciente não vai utilizar só SOS. Ah, estou com falta de ar e faz a medicação. Não. Esse paciente aqui, que ele já acordou de noite com falta de ar, esse paciente que tem... Esse aqui ainda não tem função pulmonar reduzida, né? Mas que tem sintoma mais de 5 vezes na semana, esse paciente aqui, ele merece tratamento ao horário, tá? Cada 12 horas, ele vai fazer a bombinha ali, porque é o tempo que dura o formoterol. Agora, o paciente com função pulmonar reduzida, a mesma coisa. Só que o corticoide inalatório dele vai ser a dose dobrada, né? Dose ali média.
certo? E o passo 5, né, que eu falei, aquele paciente lá que usa corticoide 5 a 7 dias por semana, paciente de difícil controle, ele merece um monte de medicação e merece também um tratamento com o especialista, para saber ali o que é a causa, o que é a etiologia que está causando esse tratamento no paciente, tá bom? Então, vai utilizar o antimuscarínico também, vai utilizar algumas imunoglobulinas ali, anti-interleucina 4 ou 5, considerar a dose alta, que esse paciente já vai receber corticoide em dose alta, e o formoterol. Repete o passo 4, o Ever Júnior falou. É a mesma coisa do passo 3, né? Só que aqui o corticoide vai ser a dose dobrada. O paciente vai receber tratamento cada 12 horas, só que o corticoide dele vai ser de 400 a 800 picogramas dia, tá bom? Inalatório. A avaliação, gente, o resgate, né, é a mesma coisa. Se o paciente, eu vou fazer o tratamento do paciente ao horário. A cada 12 horas, eu vou fazer ao horário. O paciente teve dificuldade de respirar às 4 horas da tarde. Não, não pode utilizar a bombinha porque vai ter que esperar até 7 horas. Claro que não, né? Se o paciente está com dificuldade respiratória, ele vai fazer o resgate ali com a bombinha dele. A bombinha corticoide inalatório de dose baixa mais o formoterol. Então, a mesma medicação. Isso é uma atualização que teve também. Resgate utilizar salbutamol. Não, no resgate também utiliza o corticoide inalatório, ok? A avaliação da asma, gente. A avaliação da asma, isso daqui, gente, antes de dar para alta, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que avaliar isso daqui. A técnica de utilização do inalador. Ele está usando aquela bombinha da forma correta? Ele está com aderência da forma correta? Ele tem alguma doença ali, alguma comorbidade? Retirar fatores de risco? Se a atopia do paciente, se o fator exacerbador do paciente é contato com poeira, é contato com ácaro, vamos fazer a higienização, né? Então, vamos verificar isso. E a técnica de utilização é uma coisa que caiu na prova prática, né? Então, eles podem fazer uma questão agora a respeito disso. Como deve se utilizar o broncodilatador? O broncodilatador tem que agitar ali por 10 segundos, o paciente tem que fazer uma expiração e depois fazer a bombinha, e depois que ele fazer a bombinha, né, inspirar junto ali, né, e segurar ali por 10 segundos ou ao tempo que conseguir. E depois que fazer os puff que ele tem que fazer, escovar os dentes, porque o corticoide inalatório ali na cavidade oral pode causar candidíase, né? Pode causar algumas doenças ali, por causa do corticoide. Certo? Alguma dúvida, gente? Prosseguimos. Agora vamos falar do tratamento da crise asmática. Isso daqui é o que o Revalida mais gosta. Ainda bem, porque sabendo essa tabelinha aqui, gente, juro para vocês, se vocês sabem essa tabelinha aqui, vocês vão acertar todas as questões que já caíram no Revalida sobre crise asmática. Isso é tudo que a gente precisa saber sobre crise asmática. Primeiro, classificar leve a moderada, grave e muito grave, tá? Então, a primeira classificação é leve a moderada. Não existe asma leve e depois moderada, não. Leve a moderada é a primeira classificação, depois grave e depois muito grave. Quem que é aquele paciente que tem a crise de asma leve a moderada? Ele fala frases completas, não usa a musculatura acessória, né? Não tem tiragem intercostal. O pink flow dele está maior que 50%. O pico de fluxo expiratório, você pode chamar isso daqui também, tá bom? Está maior que 50%. Então, ele está conseguindo expirar ali maior que 50%. Ok. Frequência cardíaca dele está menor ou igual a 120. Esse daqui, gente, eu queria que vocês memorizassem esses valores aqui, né? A frequência cardíaca aqui não é menor que 100, é menor que 120, para eu considerar leve a moderada, tá? Saturação maior que 90 e frequência respiratória menor ou igual a 30. Olha o paciente grave. O paciente grave, ele fala por palavras, né? Pergunta bem assim, olha, qual é o seu nome? Aí o paciente, meu nome é Isabela. Então, o paciente fala por palavras, aquele paciente está mais agitado, né? Você percebe ali que é um paciente mais grave. O pink flow dele está menor que 50%.
Então, tá mais reduzido. Esse paciente tá mais taquicárdico, tá hipoxêmico, tá taquipneico, ou eu posso considerar um paciente grave, né? Aquele paciente que estava leve a moderado, eu fiz o tratamento dele e ele não melhorou. Então, vou fazer o tratamento do grave agora. E aquele paciente muito grave, quem que é? É o paciente sonolento, confuso e tórax silencioso. Então, esse paciente está muito grave. Se eu não fazer uma via aérea nesse paciente, agora ele vai morrer, certo? Então, vamos lá para o tratamento. O tratamento é o quê? Vamos começar do leve a moderada. Leve a moderada, aqui, gente, na crise de asma, a gente faz o salbutamol, né? Lembra lá na DPOC exacerbada que a gente fazia gente, broncodilatador de curtação, aqui é a mesma coisa. A gente vai fazer o beta-2 agonista de curtação. Qual que é o beta-2 agonista? O salbutamol, tá bom, gente? Memoriza o nome da medicação. O salbutamol de curtação, a gente vai fazer de 20 em 20 minutos por 1 hora. Então, fez agora, daqui 20 minutos, vamos repetir de novo, e daqui 20 minutos, vamos repetir de novo. A gente chama de um ciclo, tá bom? Por 1 hora. A prednisolona, o corticoide aqui é sistêmico. Gente, não é corticoide inalatório. Por favor, não confundam isso. Na crise de asma, não é corticoide inalatório. Eu quero fazer corticoide sistêmico. O paciente vai tomar o comprimido. Qual a dose? 1 miligrama quilo, no máximo 50 miligramas em adulto, e nas crianças é de 1 a 2, tá bom? No máximo 40 miligramas em crianças maiores de 5 anos. E oxigenoterapia suplementar. Aqui eu tenho, é diferente, né? O paciente não tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente aqui tem asma. O alvo de saturação em adultos é 93 a 95 e em crianças 94 a 98. Certo? E o grave, gente. O grave, eu só vou adicionando, tá? Eu não tiro aqui. No grave, eu vou fazer tudo isso que a gente falou, o beta-2 agonista ali, o ciclo dele, oxigenoterapia se necessário, e eu vou fazer o hipatrópio, né, o SAMA, vou trocar o corticoide via oral por intravenoso, então o paciente não vai receber mais pela boca, ele vai receber pela veia, e eu vou considerar sulfato de magnésio. Por que a gente fala considerar sulfato de magnésio? Porque se o paciente fez tudo aquilo ali e não melhorou, aí a gente faz o sulfato de magnésio, tá? E esse paciente vai receber corticoide inalatório em dose alta. Aqui a gente faz corticoide inalatório, tá bom? E o paciente que está muito grave, como eu falei, né, esse paciente precisa de uma via aérea e vai para UTI, né, porque ele vai receber uma via aérea. Certo, gente? Outra coisa, não vamos esquecer, ao dar alta para esse paciente que tem asma, iniciar tratamento ou aumentar o passo que ele já estava. Então, antes de dar alta para o paciente, tem que dar o Budeform para ele tomar lá na casa dele. Medidas ambientais, se ele mora ali, a cortina está muito suja onde ele vive, não faz a higienização rotineira das cobertas, das cortinas, tem que passar a fazer. A aderência, se ele tem que tomar um remédio a cada 12 horas, tem que salientar a importância desse paciente tomar a medicação dele da forma correta. A técnica, né? Como deve ser utilizada a bombinha. Quem já viu aquele episódio lá do Dr. House, que o paciente fala bem assim, o doutor, né, fala, mostra aí como você utiliza a sua bombinha. Ele faz assim, ó, parece que está passando perfume. Então, tem que ensinar, né? O paciente não é obrigado a saber utilizar a medicação. E o paciente, ao ir embora para casa dele, ele vai tomar 5 a 7 dias de corticoide via oral, tá? Então, gente, corticoide, a gente toma muito cuidado, porque o corticoide, né, por muito tempo ali, ele passa a ser imunossupressor. Então, o corticoide, o corticoide no adulto, 5 a 7 dias, e na criança, 3 a 5 dias. E pedir para ver o paciente, né, de 2 a 7 dias novamente, para saber se está tudo bem com ele. Gente, uma coisa também, não confunda crise de asma com ali, o paciente está com essa dose de resgate aqui, tá? Dose de resgate, o paciente teve ali o paciente está lá na casa dele, ele não vai pro hospital, né? Ele não precisa de atendimento hospitalar, tá tudo bem. Esse daqui, o paciente mesmo vai lá e faz a bombinha dele, tá bom? Então, não confundam isso. Alguma dúvida até agora, gente?
Sem dúvidas. Então, vamos ver lá quando a gente sabe mesmo que não tem nenhuma dúvida, né? A gente vai lá fazer questão. Aí aparece um monte de dúvida. Mas tudo bem, gente. É assim, isso é ótimo. Vamos lá. Primeira questão. A gente tem um paciente aqui de 67 anos, tabagista, inveterado, carga tabágica 82 maços anos, meu Deus, né? Retorna ao ambulatório de clínica médica para fazer o resultado dos exames complementares que havia solicitado na sua última consulta, quando havia se queixado de dispneia aos esforços e tosse crônica produtiva. Reunindo os dados da anamnese e do exame físico, o médico que o atenderá considerou mais provável o diagnóstico de DPOC, solicitando, entre outros exames, a realização de uma espirometria. No resultado desses exames, foram registrados valores do volume expiratório forçado no primeiro segundo, capacidade vital forçada, relação de VF1 sobre CVF e VF 25,75, que é o fluxo médio expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada, e a resposta ao estímulo broncodilatador. Para confirmação tal impressão diagnóstica, o resultado deve estar indispensavelmente presente em sua espirometria. O que a gente utiliza para fazer o diagnóstico do paciente com DPOC lá na espirometria? Letra A, o FEF, que é o volume, é o fluxo médio expiratório forçado entre 25% e 75%, superior a 100% do previsto. A gente utiliza isso daqui, a gente nem falou disso daqui, né, gente? Essa alternativa já está errada. A resposta ao estímulo broncodilatador com aumento do VF1 maior que 200 ml, isso aqui está certo ou está errado? Na verdade, é o contrário, né, gente? É menor que 200 ml. Então, isso daqui também está errado. Maior que 200 ml quer dizer que tem um padrão reversível. Então, isso é asma. Letra C. VF1 inferior a 80% do previsto antes ou após broncodilatador. Letra D. VF1 dividido por CVF inferior a 0,7 mesmo após broncodilatador. É isso que a gente falou. Porque o povo está saindo, não gosta quando vai responder as questões, o povo sai revalidando que não gosta de responder questão. Meu Deus do céu. Tá errado isso. Isso aqui é o mais importante da aula, gente, a hora de praticar, colocar em prática. É isso mesmo, como a maioria das pessoas falaram aí, é a letra D, né? Que a gente falou lá no primeiro slide. Próxima questão. Uma mulher de 75 anos de idade procurou atendimento em uma UBS por apresentar há 3 dias quadro de febre alta, tosse com escarro purulento e leve dispneia, fumante há cerca de 35 anos, de 25 cigarros dias, possui o diagnóstico de DPOC, então ela já tem o diagnóstico. Há 10 dias aproximadamente, iniciou o quadro com coriza diária, tosse seca e mialgia. Ao exame físico, observa mucosa descorada, 2 cruz de 4, paciente hidratada, pressão arterial 120/70, frequência cardíaca 120 batimentos por minuto, frequência respiratória 32 incursões respiratórias por minuto, temperatura de 38 graus Celsius. A ausculta pulmonar permitiu constatar frêmito tóraco-vocal aumentado e estertores crepitantes no terço inferior do hemitórax esquerdo. A radiografia de tórax evidenciou condensação em lóbulo inferior sem derrame pleural. Considerando o quadro apresentado, quais são, respectivamente, o principal agente infeccioso no quadro clínico descrito e a conduta apropriada a ser tomada nesse momento para a paciente? E aí, gente, o que essa paciente está apresentando aqui? Ela está apresentando, né, gente, uma pneumonia. Uma pneumonia, uma exacerbação da DPOC, uma pneumonia, por uma pneumonia e uma exacerbação da DPOC. Ela está com esses 2 diagnósticos agora. A pneumonia exacerbou a DPOC dela. A gente pode falar isso? Pode, né? Porque ela teve piora da dispneia, ela teve piora do catarro, mas foi por quê? Qual que foi a causa de ter exacerbado a DPOC dela? A pneumonia, certo? Como a gente falou lá, a principal causa de exacerbação da DPOC é causa infecciosa, né? E
qual que é o micro-organismo mais frequente no paciente com DPOC? É o Haemophilus influenzae, só que eles não colocaram aqui o Haemophilus influenzae, né? Então, a gente vai para o segundo mais comum, que é o Streptococcus pneumoniae, né? E o que a gente vai fazer? Encaminhar a paciente para internação e início de antibiótico terapia endovenosa. Todos de acordo? Prosseguimos. Uma mulher de 64 anos de idade é encaminhada para investigação diagnóstica de quadro de tosse seca e dispneia ao realizar esforços. A paciente é portadora há 3 décadas de hipertensão arterial sistêmica, sendo tabagista e etilista social. Seu IMC de 33, né, então tem uma obesidade aí já, eupneica em repouso, mas com acrocianose, uma cruz de 4. E murmúrio vesicular reduzido difusamente, sendo auscultados sibilos esparsos em todo o tórax. O ritmo cardíaco é regular em 2 tempos, com segunda bulha hiperfonética em foco pulmonar. Há urgência de veia jugular, quando a cabeceira da maca é elevada a 45 graus, além de edema em membros inferiores. A paciente traz à consulta uma espirometria realizada recentemente que evidencia VF1 reduzido de 68%, sendo a relação entre esse parâmetro e a capacidade vital forçada inferior a 70%. Não há elevação de 20% ou aumento de 200 ml em nenhum desses parâmetros espirométricos após a administração de broncodilatador. Com base no caso clínico e no resultado da espirometria, qual o diagnóstico da paciente? Qual o diagnóstico, gente? Asma persistente moderada, DPOC, pneumonia restritiva pela obesidade, derrame pleural por insuficiência cardíaca. A gente teve aula de DPOC, né? Então, é DPOC. Sim, gente, mas por que não é as outras, né? Como a gente falou lá, a gente fez aqui, né, uma espirometria de 68%, ela tem um padrão obstrutivo, né? A primeira espirometria ali com padrão obstrutivo. Esse valor aqui, gente, de 20%, porque antigamente era 20%, tá? Hoje é 12% ou 200 ml que a gente considera. Então, fez o diagnóstico de DPOC. Asma não é, porque não tem a reversão, né, que a gente espera na asma. Eu achei que muita gente ia falar aqui, né, mas é aula de DPOC, ninguém falou. Aqui, insuficiência cardíaca, porque aqui fala turgência da veia jugular, edema de membros inferiores, né, mas por que essa paciente está apresentando esse quadro ali de insuficiência cardíaca? Lembra lá que o paciente com DPOC, ele pode ter o quê? Cor pulmonale, né? Então, se ele tem a cor pulmonale, ele tem a insuficiência ali do ventrículo direito. Então, se tem a insuficiência ali do ventrículo direito, esse sangue está retornando e pode causar edema de membro inferior também, tá bom? Então, por isso, eu acho que eles até colocaram uma pegadinha aqui, né? Mas ainda bem que ninguém foi nessa. Muito bem aí, Rogério e Carol. E aqui é uma paciente obesa também, né? 33 o IMC dela, tá? Obesidade grau 1. E ninguém falou também pneumopatia restritiva pela obesidade. Na espirometria, quando a gente vê um padrão restritivo, o que eu vou ter? A diminuição do VF1, ele vai estar diminuído, a capacidade vital forçada, ela vai estar diminuída, só que a relação do VF1 pelo CVF vai estar normal. Por quê, gente? Porque ela tem uma doença restritiva. Então, o volume expiratório forçado no primeiro segundo é diminuído. Então, vai estar diminuída, porque o pulmão dela cabe menos ar. A mesma coisa, a capacidade vital forçada vai estar diminuída. Essa paciente vai respirar, vai estar diminuído. Só que quando eu faço a relação desses dois, vai estar normal, porque ela consegue ali fazer a inspiração e a expiração ali de forma normal. Só que o problema dela é essa restrição. O pulmão dela está restritivo, tem uma capacidade menor. Por isso a gente encontra o VF1 diminuído e o CVF diminuído e o índice de difenol vai estar normal, tá? Que não é o caso dessa espirometria aqui também. Fechou? Já revisamos vários itens aí.
Próxima questão, é uma questão aqui, gente, não é do Revalida, tá? As duas próximas questões, mas eu trouxe essas questões porque eu acho importante, né? Gente, e não se limitem somente a questões do Revalida. O Revalida, se a gente for responder só a questão do Revalida, são poucas questões. Então, é importante a gente abrir a cabeça, né? Pegar outras questões ali, para a gente poder praticar e colocar nosso conhecimento em prática. Porque questão de DPOC do Revalida, a gente já fez todas. Próxima questão. A DPOC é importante causa de morbidade e mortalidade no mundo. Assinale a alternativa correta para o diagnóstico de DPOC. A espirometria não é necessária para confirmação diagnóstica em pacientes muito sintomáticos, com exposição acima de 30 maços ano de consumo de tabaco. Letra B. O diagnóstico da DPOC é confirmado pela clínica da dispneia, tosse e expectoração, que ocorre periodicamente em indivíduos com mais de 40 anos de idade. Todo paciente com dispneia e tosse, que tem mais de 40 anos, tem DPOC. Letra C. O baixo peso ao nascimento e ocorrência de infecções pulmonares de repetição na infância não deve ser consideradas como fatores de risco. Não deve ser considerada, gente? Lembra lá do DPOC ali por alteração no desenvolvimento, né? E a letra D, na presença de suspeita clínica de DPOC, a espirometria mostrando a correlação entre VF1 sobre CVF pós-broncodilatador menor que 0,7 confirma o diagnóstico da doença. Exatamente, né? Foi o que a gente falou lá no primeiro slide. Então, esse daqui é o nosso gabarito. Próxima questão. Homem, 61 anos, retorna em consulta ambulatorial com queixa de dispneia aos moderados esforços e pouca tosse seca. Relata exacerbação do quadro há 2 meses, com necessidade de internação por 1 semana. Atualmente, sem suplementação de oxigênio. Tabagismo prévio, 30 maços anos, em uso regular de formoterol, 12 microgramas de 12 em 12 horas. Espirometria, valores após broncodilatador, 62 e VF1, 49. A melhor conduta é manter monoterapia com formoterol, associar budesonida, associar tiotrópio ou associar salbutamol spray 2 jatos na crise. E aí, A, B, C ou D? Ninguém? Muito bem, Larissa. Lama mais LABA, né? O paciente está utilizando já o LABA. E o que que falta aqui para ele? O LAMA. E qual questão que traz o LAMA aqui para a gente? É a letra C, associar tiotrópio, né? Então, esse daqui é o LAMA que está faltando ali no esquema do paciente. Alguém falou aí B, né? B, o critério de fazer corticoterapia é se tem eosinofilia, e não trouxe nada disso aqui para a gente. Excelente. Prosseguimos. Um homem de 40 anos de idade, asmático, é trazido no pronto-socorro, pois está em crise há pelo menos 36 horas. Meu Deus. Em uso de aminofilina, né? Isso aqui é uma medicação que a gente não indica mais, beta-2 agonista inalatório. Ele relata histórico de tratamento irregular da doença. Ao exame clínico, apresenta-se sonolento, com dificuldade para falar, sendo observado o uso de musculatura respiratória acessória. Encontra-se sudoreico e cianótico. A ausculta pulmonar detectou murmúrio vesicular reduzido bilateralmente e alguns sibilos inspiratórios. A escuta cardíaca detectou ritmo cardíaco regular em 2 tempos, búrias normofonéticas sem sopros. Outros exames tiveram como resultado pressão arterial 140/80, frequência cardíaca 115, frequência respiratória 36 e a gasometria arterial, ele está hipoxêmico, saturando mal, né? A PCO2 dele está aumentada, hemoglobina de 10, leucometria 8.8200, polimorfo nuclear 55% e bastonete 5%. Considerando o caso clínico, qual a conduta a ser adequada?
E aí, gente, o que vocês vão fazer com esse paciente? Administrar beta-agonista e corticoide inalatório, intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada, ventilação mecânica não invasiva e corticosteroide intravenoso, ou D, administrar via intravenosa corticosteroide, xantina, antibiótico de amplo espectro. E aí? Vocês estão fera mesmo, hein, gente? Meu Deus, todo mundo vai gabaritar essa prova do Revalida. Né? O paciente está sonolento aqui, não com dificuldade de falar, e o que a gente precisa fazer de imediato, né, é uma intubação orotraqueal nesse paciente, encaminhar ele para o CTI, né? Então, o paciente ali vai ter uma parada respiratória daqui a pouco. Então, vamos prevenir isso. Próximo, está acabando já, gente. Uma mulher de 35 anos de idade, com asma moderada, é atendida em pronto atendimento e relata dispneia e sibilos a um dia. Refere em casa que inalou 2 jatos de salbutamol de 4 em 4 horas, sem melhora clínica relevante. Nega febre, cefaleia, dor torácica, rinorreia ou gotejamento pós-nasal e relata tosse seca intermitente. No pronto atendimento, está inicialmente agitada. Frequência cardíaca 115, pressão arterial 140 por 80, frequência respiratória 32, sibilos difuso, oximetria 91, em ar ambiente. O pink flow dela está menor que 50%. Após receber O2 suplementar, 1 litro por minuto, 3 aplicações de 4 jatos de salbutamol por via inalatória, em intervalos de 20 minutos, mais prednisona 60 mg por via oral, continua agitada, apresentando frequência cardíaca de 100, PA 120 por 70, frequência respiratória 28, mantendo sibilos difuso em ambos hemitórax. A oximetria dela está 89 em ar ambiente e 93 com o O2 suplementar. O pink flow dela se mantém abaixo de 50%. O próximo passo adequado é: letra A, mantê-la em observação no pronto atendimento, associar hipatrópio 4 jatos de 20 em 20 minutos e sulfato de magnésio intravenoso. Letra B, mantê-la em observação no pronto atendimento, administrar nova dose de salbutamol, 4 jatos em 1 hora. C, admiti-la em enfermaria com salbutamol, mais hipatrópio inalatório, 4 jatos cada de 1 em 1 hora até estabilização. Ou letra D, realizar IOT com sequência rápida e mantê-la em ventilação mecânica até estabilização clínica. E aí, A, B, C ou D? Essa paciente, gente, ela tá com uma crise leve a moderada, grave ou muito grave? Ela tá com uma crise grave, né? Ela está com uma crise grave. E a gente já fez aqui o salbutamol. E o que falta para a gente fazer na crise grave? O hipatrópio e o sulfato de magnésio. Então, muito bem, letra A. Todo mundo gabaritou. Por último, paciente com 42 anos de idade, com história de asma, vem ao serviço de emergência por piora da falta de ar. Eu já tenho o diagnóstico de asma. Refere ter feito salbutamol inalatório em casa sem melhora. Refere que ainda estava fazendo tratamento com beclometasona inalatório em casa, mas parou porque estava sentindo-se bem. Sua última exacerbação de asma havia sido há 6 meses. Antes de iniciar com a beclometasona, a paciente apresentava 1 a 2 crises por semana. Ao exame apresenta bom estado geral, consegue completar frases, mas prefere permanecer sentada. Sua frequência respiratória é de 22 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 102, saturando 95, a expansibilidade torácica está preservada sem uso de musculatura acessória e presença de sibilos respiratórios na ausculta pulmonar. Diante desse quadro, a paciente deve: letra A, ser liberada do serviço de emergência com prescrição de salbutamol inalatório a cada 6 horas e com blecometasona inalatória e reavaliar na unidade básica. B, receber 4 jatos de salbutamol inalatório a cada 20 minutos e 40 mg de prednisona via oral e reavaliar após 1 hora. Letra C,
receber 4 jatos de salbutamol inalatório a cada 2 horas e 50 miligramas de hidrocortisona endovenosa e reavaliar após 24 horas. D. Ser liberada do serviço de emergência com prescrição de salbutamol inalatório a cada 4 horas e com prednisona 40 miligramas oral e reavaliar na unidade básica. E aí, A, B, C ou D. Exatamente, gente. Letra B, né? Essa paciente aqui está com um quadro de crise de asma leve a moderada, tá? Ela tem um quadro de crise de asma leve a moderada e o tratamento é esse. A gente vai fazer o salbutamol ali a cada 20 minutos, os puff dela, e reavaliar após 1 hora e também receber já corticoide sistêmico, certo? E isso, gente, terminamos nossa aula de DPOC asma. Deixei uma mensagenzinha aqui pra gente, como de costume. Nunca subestime a força que está dentro de você. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar grandes conquistas, né? Uma coisa que eu às vezes tenho uma positividade tóxica, né? Que a Elisa fala, que eu tenho uma positividade tóxica de sempre querer ver o resultado positivo das coisas, mas eu acredito muito nisso, né? Você é capaz de fazer o que você quiser. Todo mundo é capaz de realizar tudo o que quiser. Tem gente que tem mais dificuldade, tem outras pessoas que têm maior facilidade, né? Mas o esforço vence o talento, né? Então, se você acha assim, não tenho talento para isso, não vou conseguir, o esforço sempre vence o talento. Então, persista que todo mundo é capaz de realizar qualquer coisa e todo mundo é capaz de passar nessa prova também. Tá bom? Vamos agora continuar. Vou pedir para a Elisa parar de gravar.